Bom dia, meus amigos. Boa tarde para aqueles que estão ouvindo o nosso Evangelho à tarde. Boa noite para aqueles que estão ouvindo agora à noite. Que Deus esteja conosco. Bom dia para o nosso bom Deus. Que o nosso dia hoje seja iluminado e que Deus nos dê força para enfrentarmos os desafios que aparecerem, nos dê coragem para superar qualquer obstáculo. Nós só temos que agradecer a Deus por mais um Evangelho segundo o Espiritismo, que Ele nos abençoe, nos dê sabedoria. Então, meus amigos, vamos aproveitar cada minuto deste momento. Vamos relaxar o nosso corpo físico, nos conectar com a divindade, pedindo a Jesus que derrame sobre cada um de nós a sabedoria, a paz, que a gente possa compreender as mensagens, refletir, que a gente possa compreender a passagem do Evangelho e que possamos seguir os ensinamentos do Mestre. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Itens 3 e 4. A porta estreita. Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater na porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: comemos e bebemos na sua presença. Recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então, aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos.
Essa passagem está em Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. No item 5, Kardec diz o seguinte: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensino moral: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. E a Terra é um mundo de expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir, moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas. Suposição esta que não pode ser admitida desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste no presente e no futuro, tendo que viver no mundo de expiações como a Terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor? Se a porta da alma está definitivamente fechada após a morte, com os ensinamentos de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinos morais do Cristo. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos entender um pouco aqui desse tema de hoje, a porta estreita. Meus queridos, Jesus disse que há várias moradas na casa do meu Pai. São estes mundos que são habitados por espíritos que ficam aí no universo. Contudo, para adentrarmos neste mundos até mais elevados do que o nosso, nós precisamos entrar pela porta estreita. E por quê? Justamente por esta porta estreita. Porque a porta estreita é o caminho do bem. Somente ela nos conduz a Deus. Por isso que ela é pequena, como Kardec mesmo disse, Jesus também. Ela é pequena e poucos conseguem atravessá-la. Muitos que não conseguirão entrar irão dizer que fizeram muita coisa em nome de Deus, ensinaram em praças públicas. Mas será que isso é suficiente para que a gente possa passar pela porta da salvação, que é a porta estreita?
Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E por que ele disse isso? Porque muitos estarão fascinados pela porta larga. Muitos ensinam e pregam os ensinamentos do Mestre, mas tudo é da boca para fora. São os sepulcros caiados, como ele falava. Os verdadeiros fariseus da atualidade, né? Que fingem que seguem o Cristo, mas na verdade apenas pregam a hipocrisia, ficam iludindo e pregando uma fé cega. Nós precisamos ter uma fé raciocinada. Precisamos saber fazer escolhas, porque a porta larga, ela é a porta da perdição. É a porta que nos mostra tudo que a gente pode fazer. Como dizia Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que saber pensar e refletir por onde a gente quer andar, qual porta a gente quer abrir, qual o caminho a gente quer continuar seguindo. Vamos pedir a Deus neste momento e a Jesus, a toda a equipe espiritual que nos auxilia, principalmente os nossos anjos guardiões, mentores, guias espirituais, que nos ajude, que Jesus possa mostrar e a gente ter olhos para ver o caminho certo. Mesmo que a gente vá por um caminho errado, mas podemos voltar no meio do caminho e fazer outro percurso. Porque nós estamos aqui, neste planeta de provas e expiações, para aprender. Aprender, se arrepender, pedir perdão e seguir o caminho certo. Então vamos agradecer a Jesus mais uma vez por esta mensagem, pelos ensinamentos, que Ele possa nos dar esta sabedoria, hoje e sempre. Que assim seja. A reflexão final de hoje, o tema é pedras. As pedras que surgem nos nossos caminhos são importantes para que abram nossos olhos e sentidos. Aprendamos com as águas de um rio, que quando encontram pedras no caminho, não as retiram, simplesmente contornam-nas. Pois bem, muitas pedras nos nossos caminhos não podemos tirar, mas podemos aprender a transportar ou desviá-las do nosso caminho. Como é que a gente faz isso? Com fé, força e determinação. Que possamos refletir sobre tudo isso e que Jesus abençoe o nosso dia. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.